Então, vamos hoje começar falando sobre crase? Cara, assim, eu adoro dar aula de crase. Crase é um negócio muito maneiro, se você entender. Se você não entender, você vai ter que decorar 200 regras de crase. Então, agora, você vai parar tudo e vai vir comigo para entender crase. Vamos pegar aqui nossa canetinha. Olha só. O que é crase? Crase é fusão. É fusão de quê? É fusão. Crase é, na verdade, se é fusão, é uma união. União de quê? União de duas vogais idênticas, tá? Isso é crase. E isso existe desde o latim. Aqui, ó. A palavra dolore é uma palavra do latim, que virou dolor, porque perdeu esse E. Depois perdeu o L do meio e virou dor. Aqui, ó, eu tenho um fenômeno de crase. Crase é isso. É a união, é a fusão de duas vogais idênticas. Esse dor virou dor, tá? Teve uma época até que tinha sido circunflexo e depois virou dor, principalmente em Portugal. Aqui no Brasil, muitos anos. Bom, então isso aqui é que é crase. Qual é a diferença, então, da crase na língua portuguesa? Na língua portuguesa, os gramáticos acharam, né, que a crase na língua portuguesa, ela deveria ser marcada de uma forma diferente. Por quê? Porque na língua portuguesa, a crase, ela tem uma interferência morfológica e ela tem uma interferência sintática. Então, por que ela envolve morfologia e sintaxe, não apenas uma fusão de vogais idênticas, né? É uma fusão de vogais idênticas, mas que tem essa particularidade morfológica e sintática. Então, os gramáticos acharam por bem usar o acento grave, que é esse tracinho aqui, para indicar a crase, tá? Então, o que é a crase? A crase na língua portuguesa é um A mais um outro A, em que o primeiro A obrigatoriamente é uma preposição, daí o aspecto morfológico. E o segundo A é um artigo, em 98% dos casos. Daí também é morfologia. Quando a gente fala em preposição e a gente fala em artigo, a gente está falando em morfologia. E por que é sintática? Ora, quando eu tenho um termo, né, que tem uma preposição, eu tenho uma locução, por exemplo, prepositiva, eu posso ter. Eu posso ter um objeto indireto. Eu posso ter um complemento nominal. Então, se esses ais inserem termos que no contexto exercem funções sintáticas, eu tenho uma relação aqui também sintática. Então, a crase na língua portuguesa, além de representar a união de duas vogais, sempre vogal, tá? De duas vogais idênticas, ela tem uma interferência morfológica, porque a preposição é o primeiro termo obrigatoriamente, e o artigo em 98% dos casos. Qual é o resultado disso aqui? É A. Para a gente não escrever A assim, o gramático resolveu adicionar o acento grave. Então, o que esse acento grave representa? Que eu tenho dois As aqui unidos, em que o primeiro é uma preposição e o segundo, em 50% dos casos, em 98% dos casos, é um artigo. Isso é crase. Se você entender isso, você nunca mais vai errar crase na sua vida. Por quê? Porque a preposição, ela é um termo exigido. E o artigo, ele aparece antes de palavra feminina. E aí poderia, por exemplo, aparecer no plural, não poderia? Eu poderia ter um as. E isso aqui seria assim, em que o primeiro termo é preposição. A preposição é sempre um termo invariável, não varia.
E o artigo pode variar, né? Porque ele vai acompanhar o gênero e o número do termo ao qual ele se refere. Tranquilo? Bom, continuando. Então, se eu tenho que a é igual a e as é igual a as, a minha pergunta é: por que você não tem dúvida quando você usa o a e o aos? Por quê? Se esse primeiro a é uma preposição e o segundo a é um artigo, o resultado é esse aqui. O acento grave demonstra essa união. Por que aqui você não tem dúvida? Eu vou botar embaixo igualzinho, ó. Eu tenho o a e tenho o aos. O que esse primeiro a é? Uma preposição. O que esse o é? Um artigo. Eu não vejo os alunos reclamando de dúvidas aqui, mas aqui no acento grave eu vejo. Bom, por causa dessa confusão, os gramáticos acharam por bem estabelecer as regras, eles resolveram separar as regras. Daí, as gramáticas, os livros e os professores trabalham com os casos em que o uso do acento grave é proibido. Você tem duas alternativas. Você pode decorar ou você pode entender. Por exemplo, uma das regras. 1. Não usar, ou a crase não ocorre, não usar crase ou acento grave antes de palavra feminina. Olha só, por que você não pode usar crase antes de palavra feminina? O que é crase? Fusão de duas vogais idênticas. Antes de palavra masculina. Essas vogais idênticas são, a primeira, uma preposição, e a segunda, um artigo. Qual é o artigo que aparece antes de palavra masculina? O ou os. Então, se você diz assim, ó, eu enviei a povo. Você não vai fazer isso, você vai fazer o quê? Ao povo. Então, se você disser eu andei a pé, você não pode colocar um acento grave, porque isso aqui é o pé. Andar aqui é um modo. Então, esse A não pode ter acento grave. Por que você não diz assim, eu andei ao pé? Esse A, então, é apenas uma preposição que introduz essa locução aqui prepositiva. Entendeu? É isso. Por que antes de palavra masculina eu não posso usar crase? Porque o artigo que aparece é um artigo feminino. Quer ver outra coisa? Outra regra? Eu não vou ficar dando todas porque você tem as regras aí no material para você memorizar se você quiser. Mas olha outra regra absurda. Eu não posso, né? Eu sempre aperto demais e dei esse risquinho. Não usar crase antes de verbo. Olha como é que a coisa é evidente. Por que você não vai usar crase antes de verbo? Você tem que ter um a. O primeiro a é preposição. O segundo a é um artigo, ok? O artigo, a gente aprendeu na aula de morfologia. Ele vem antes de quem? Antes do substantivo. Tanto que o artigo, ele substantiva qualquer termo. Ora, se você colocar uma crase antes do verbo, você não está dizendo que ele é verbo. Então, se eu digo assim, ó, eu estava a esperar pelo resultado. Então, esperar é verbo. Eu posso colocar acento grave? Não, porque para colocar acento grave eu preciso ter a preposição estava alguma coisa. Ok, ela está aqui. E eu tenho que somá-la a um artigo. Só que esperar é verbo.
Se expirar é verbo, eu vou ter um artigo aqui? Não. Então, eu não posso ter um acento grave. Por quê? Porque o acento grave indica a soma da preposição mais o artigo. Agora, se eu dissesse eu estava à espera da Lilian, aí é diferente. Eu estava a preposição. Espera é um substantivo feminino, inclusive abstrato. A é um artigo. Então, eu estava à espera, cabe acento grave, tá? E outra, na maioria das vezes, o ao corresponde ao a. Na maioria das vezes, não, sempre. O ao corresponde ao a. E o aos corresponde ao ais. Se você fizer a substituição certa, você não vai errar. Para usar essa substituição, que algumas pessoas chamam de macete, eu chamo de raciocínio, isso não é um macete, isso é entender o funcionamento da crase, você precisa só saber essas regras aqui. As regras com os pronomes possessivos, tá? Então, eu faço assim, ó. Eu me referi à sua aula e não à minha. Se eu digo eu me referi à sua aula, quem se refere a preposição. Sua é um pronome possessivo que faz referência à aula, que é o substantivo, viu? Então, ele é um pronome possessivo adjetivo. Então, eu posso colocar esse artigo aqui. Somei, acento grave. E não a minha. A minha o quê? Aula. Esse pronome substitui aula. Ele é um pronome possessivo substantivo. Então, a crase aqui, ó, ela é obrigatória. Agora, no primeiro, eu também poderia dizer eu me referi à sua aula. Eu me referi à sua aula e não à minha. Então, esse a aqui, crase obrigatória. Aqui não. Aqui agora eu tenho só a preposição. Por quê? Observação. O uso do artigo antes de pronome possessivo adjetivo é facultativo, tá? Então, aqui, ó, a preposição é obrigatória porque o verbo referir pediu essa preposição. O artigo não, eu posso usar ou não. Então, aqui eu tenho um caso de facultatividade de crase. Agora, quando o pronome possessivo é substantivo, como foi esse caso aqui, o acento grave é obrigatório. Se você fosse substituir por uma palavra masculina, olha como é que ficaria. Você poderia dizer assim, ó, eu me referi ao seu carro e não ao meu. Ou você poderia dizer, eu me referi a seu carro e não ao meu. Então, olha lá. E não ao meu. Olha o que aconteceu aqui. Ao é obrigatório, preposição mais artigo. Mas aqui no início, o artigo é facultativo. Então, você precisa tomar cuidado, principalmente com a facultatividade, porque a facultatividade pode te atrapalhar, tá? Um outro caso de facultatividade é o da preposição até. Eu digo assim, ó, eu fui até o carro, ou eu fui até ao carro.
O que é facultativo aqui? A preposição. Preposição facultativa. Então, isso quer dizer que eu poderia dizer assim, ó, eu fui até a praia. E aí, como esse o é só artigo, esse a é só artigo. Ou eu posso dizer, eu fui até a praia. E aí, eu optei por usar preposição mais artigo. Aí você sabe que, nesse caso, o uso da preposição a depois da preposição até é facultativo. Tranquilo? Não pode errar. Isso aqui é mais importante você decorar do que, por exemplo, dos casos proibidos. Por quê? Porque dos casos proibidos, se você entender a regra, você vai conseguir arrebentar, você vai identificar de cara, tá? Outra coisa que é de extrema importância informar é, se eu digo assim, ó, eu me referi a suas necessidades. Ou eu digo as com acento grave, suas necessidades. Esse a é apenas preposição. E no as eu tenho preposição mais artigo. Ou eu poderia dizer, eu me referi a aulas de matemática. Pode ter acento grave aqui? Não, não pode. Quem se refere a. Aulas está no plural. Qual é o artigo que deveria aparecer? As. Então, teria que ser assim, ó. As com acento grave. Então, esse acento grave aqui, ele é proibido. Ou eu coloco, eu me referi a aulas de matemática. Ou eu me referi às aulas de matemática. Professora, como é que eu memorizo isso aí? Presta atenção. A no singular. A no singular. Antes de palavra no plural, não tem acento grave. Acento grave. Nunca. Você nunca vai colocar crase em A antes de palavra no plural. Outra que você tem que memorizar é que em palavra repetida, cara a cara, face a face, tete a tete, essas palavras assim que são repetidas, você também não coloca acento grave. Esse A aqui, ó, ele é apenas preposição. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a qualquer coisa da crase, é só consultar as regras, né? E aí você memoriza se você quiser, mas não vejo necessidade. Vamos agora, então, à correção das questões. Eu vou mudar minha corzinha para vermelho, que é como eu gosto, a corzinha que eu gosto de trabalhar. Olha lá. Se sai às 7h15, ela não cumpre o horário de entrada. O uso da crase é facultativo, tendo em vista que está antes da indicação de horas. Não é. Antes de hora, o acento grave é o obrigatório, tá? Então, essa questão aqui está errada. Isso é uma regra que é importante você memorizar. Ah, lembrando, para não errar, há tempos que não o vejo. Esse ar aqui, ele marca tempo passado. Toda vez que for tempo passado, eu uso o a do verbo haver. Eu vou
te ver daqui a pouco, ou seja, do momento que eu tô para frente. Esse A aqui indica tempo futuro, tá? E quando é hora do relógio, a gente usa o acento grave. Questão 2. Considere o excerto a seguir. Quando peguei o primeiro avião com destino a, olha lá, ó, com destino a preposição, felicidade, artigo, somei, com destino ao Brasil, olha lá, substituí por uma palavra masculina, apareceu ao. Todos chamavam o acento de Belo Horizonte de cidade. Em relação ao uso do acento indicativo de crase, conforme a norma padrão, é correto afirmar que, olha lá, olha que banca sacana. Ela não coloca só a questão com o uso da crase, mas ela coloca a regra, você tem que saber por que ocorreu. O emprego da crase sinaliza a junção de uma preposição, destino a, preposição, com um artigo feminino. Correto, é exatamente por isso. B. O verbo pegar é o termo regente do substantivo felicidade. Não, destino a. É o destino aí que é um substantivo. A crase pode ser empregada quando o termo regido for um substantivo masculino. Pode? Não. Se eu tenho que ter A mais A, nunca vai ser com palavra masculina. D. O acento indicativo de crase pode ser empregado quando houver uma preposição e um artigo indefinido. Uma. Não, porque tem que ser A mais A. Ou você usa o artigo definido ou você usa o artigo indefinido. Palavras indefinidas não possuem acento grave. Por quê? Porque para a crase ocorrer, eu preciso usar um artigo que é definido, feminino. O uso da crase revela que a palavra felicidade está sendo utilizada em sentido indefinido e amplo. Não, só revela que tem um artigo ali definido. Então, gabarito da questão 2, letra A. Questão 3. Assinale a alternativa em que o termo em destaque apresenta uma inadequação, uma inadequação, então tem um erro. Quanto ao uso ou não do acento grave. O plano de contingência contra a crise, olha lá, contra o crime. Então é só contra alguém. Esse A aqui é apenas um artigo. Tanto que quando eu substituí pela palavra masculina, apareceu só artigo. Professora, pode ser qualquer termo? Pode. Poderia ser contra o menino, contra o padre, qualquer coisa. Distribuição de água à população em pontos de apoio. Aí aqui está assim, assinale a alternativa, né, em que o termo destaque apresenta uma adequação quanto ao uso ou não do acento grave. Distribuição de água à população em pontos de apoio. Aqui está correto. Distribuição de água à população, ok. Ele quer aquela que está errada. Então, a gente risca também. Nós estamos no processo de redução de pressão à noite. Olha aqui, ó. Aqui tem que ter acento grave. Então, aqui que está errado. Esse à noite, à tarde, às vezes, toda expressão adverbial feminina que tem a preposição, ela vai ter acento grave, tá? Então, à noite aqui tem que ter acento grave. Essa aqui é a que está errada, portanto, ela é o gabarito. Letra D. Caberá a Sabesp, cabe a alguém. Ele colocou aqui o azinho, então cabe ao emprego, cabe ao chefe a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição. Cabe a operação e a requisição. Esses aqui são objetos diretos, não tem. Cabe alguma coisa a alguém. O que cabe? Caberá a operação à Sabesp e caberá a requisição à Sabesp.
Risquei porque tá certinho. A letra E. O atendimento à demanda, o atendimento à demanda de abastecimento de água. Não, ó. O atendimento ao aluno, ao professor. Então, eu tenho a preposição mais a artigo. Certinho também. Então, letra D é a única que deveria ter o acento grave e não tem. Gabarito da questão 3, letra C. Questão 4. A respeito da crase presente no trecho, em entrevista à imprensa, no início do último parágrafo, assinale a alternativa correta. A crase justifica-se pelo fato de que os vocábulos entrevista e imprensa são palavras de gênero feminino. Não, não tem nada a ver. Se justifica porque tem uma preposição e um artigo. B. O sinal indicativo de crase é facultativo nesse caso, pois a preposição a é facultativa após o nome entrevista. Não é verdade, ela é obrigatória. Em entrevista a alguém. C. A crase justifica-se pelo fato de que o nome entrevista exige complemento regido pela preposição a. Sim. Por que o complemento é regido? Porque esse termo é que coordena, ele rege, ele coordena por meio de quem? De preposição. E o complemento imprensa admite o artigo a. Esse é o gabarito, letra C. A mais A, certinho. Não quer escrever. A mais A. D. A crase justifica-se pelo fato de que a imprensa é uma locução adverbial. Não. O sinal indicativo de crase é facultativo nesse caso, pois imprensa é um substantivo masculino. Nossa, não de jeito nenhum, né? Gabarito da questão 4, letra C. Questão 5. Quando essa pessoa se aposentar em 2050, sua saúde será incrivelmente superior a... Por que tem essa crase aqui? Dos velhinhos. Porque, ó, quando eu digo assim, superior à saúde dos velhinhos. Saúde é uma palavra implícita. Então, por que é uma palavra implícita? Palavra implícita, eu posso usar esse acento grave. Esse A com acento grave não está antes de dois velhinhos, está antes da palavra implícita ali, tá? Letra A. A crase foi empregada inadequadamente, pois a sequência é a contração de preposição e de artigo masculino. Errado. B. Simplesmente para atender a regência de superior. Não é só para atender a regência, eu tenho que ter obrigatoriamente A mais A. C. Por atender a regência do termo superior. Sim, o que é regência? Exigência ou não de preposição. E pressupor palavra feminina. Sim, por que é pressupor? Porque ela está implícita, ela já foi dita anteriormente. Elíptica, antes de dois, mas mencionada anteriormente. Sim, aqui ó, saúde. Show, linda. Linda questão, linda, amei. Letra C. D. Por atender a regência do termo superior, que exige também um complemento velhinhos. Errado. É para atender a regência de incrivelmente. Não, é para atender a do superior. Questão 6. No trecho, ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante. O uso da crase justifica-se. A. Por a palavra relação sempre vir sucedida de acento grave. Não. Acento grave tem que ter A mais A. Por ser facultativo, ou seja, tratar-se de uma escolha do escritor. Não. Pelo prefixo ex que começa com vogal. Não. D. Por ser a junção de A com pronome oblíquo, nunca. É. Pela regência do termo relação, que exige a preposição a, sim, somada ao artigo definido a. Gabarito letra E. Perfeita, né? 7. Assinale a alternativa inteiramente correta. Ela tem que estar toda certa quanto ao uso da crase. Se a ansiedade não pode ser reduzida às suas, olha aqui, ó, palavra no plural com A no singular, tem que ser as suas ou as suas questões fisiológicas. Precisamos lançar um olhar atento a nosso, palavra masculina, não pode ter isso aqui. Em torno, para fazer uma interpretação do cotidiano, riscamos.
B. As vias neurais do medo aprendido estão, então elas estão, esse as aqui é só artigo, tá certo? Relacionada a patologias mais as relacionados aos processos, por exemplo. Letra B está correta. Letra C. Os anos 1960 e 1970 tiveram algum movimento contrário a, pede preposição. Isso é pronome demonstrativo, a gente não usa acento grave, mesmo que o pronome demonstrativo fosse feminino, sem crase. Letra C errada. D. Em entrevista recente à revista, faltou acento grave, especialistas disseram que é vital que a ciência sem acento grave considere, porque ela é sujeito. Sujeito não pode ser preposicionado, isso aqui é só artigo. Que o trabalhador considere esses sentimentos como experiências fundamentalmente humanas, diz que D. Letra E. Estudos revelaram que conexões erradas nos circuitos neurais de camundongos estão relacionados a reações. A no singular antes de palavra no plural, não pode. Ou eu coloco as com acento grave, ou eu coloco a sem acento grave. Letra E também está errada, questão 7, letra B. Questão 8. Assinale a alternativa correta quanto aos casos de crase nos excertos retirados do texto. A. Saiba como chegamos a esse ponto. O acento indicativo de crase deveria ser utilizado antes do pronome esse. Não, a gente não usa acento grave antes de pronome demonstrativo. Anota. Está errada a letra A. Letra B. Sai para a rua. O acento indicativo de crase deveria ser utilizado depois da preposição para. Assim ficaria saia para a rua. Não tem nada a ver. Já usei a preposição aqui. Saia para ao refeitório ou saia para o refeitório? C. Em um cérebro instintivo, sem que você perceba, também está a todo o vapor. Não, também está a todo vapor. O acento indicativo de crase deveria ser utilizado antes do pronome todo. Não. Todo, além de ser masculino, é palavra de valor indefinido. Quando a gente tem palavra de valor indefinido, mesmo sendo feminina, a gente não usa acento grave. Por quê, professora? Porque o artigo não tem que ser definido. Eu não vou usar um artigo definido antes de palavra indefinida. E todo é uma palavra masculina. Risquei. D. O álcool é comprovadamente mais prejudicial à saúde. O uso da crase está correto. Verdade, prejudicial a alguém. Pois antes de substantivos concretos, femininos ou masculinos, como saúde, ela deve ser usada. Não, masculino nunca, e nem substantivo concreto. É antes de palavra feminina só. Em se expor à radiação. Quem se expõe à radiação, A mais A, acento grave. O uso da crase está correto, pois o verbo expor pede preposição a. Pede, por causa da sua regência. Regência é exigência ou não exigência de preposição. Além disso, o substantivo radiação pode ser antecedido de artigo a. A fusão da preposição com o artigo resulta o fenômeno da crase. Foi exatamente o que eu expliquei. Gabarito letra E. Linda, né? Questão 9. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 1. A automedicação pode causar sérios danos à saúde. A crase utilizada facultativamente é mentira, ela não é facultativa, ela é obrigatória, uma vez que não há termo regente que exija a preposição a. Então, tem sim, dano à saúde a. Danos ao cérebro, por exemplo, tá? Risquei A. B. A automedicação pode trazer consequências graves à saúde. A crase é utilizada obrigatoriamente porque o termo saúde é um substantivo concreto. Não. É usado obrigatoriamente porque eu tenho A mais A. É um substantivo feminino. C. O hábito pode aumentar a resistência de micro-organismos. Antes de resistência, poderia haver crase. Ele está fazendo isso aqui, sem gerar alteração de sentido ou falha gramatical. Não. Quem aumenta, aumenta alguma coisa. É verbo transitivo direto. Esse A é apenas artigo, não pode ter acento grave. Risquei a letra C.
D. Optar pela automedicação pode trazer consequências graves para a saúde. Seria possível substituir os elementos em destaque pela crase, sem gerar alteração de sentido ou falha gramatical. Ele está sugerindo isso aqui, ó. Graves à saúde. É o que a gente faria. A gente tiraria o para, a gente tiraria o a, ó. Seria possível substituir os elementos em destaque, para a, pela crase. Sim, aqui, ó. Tá certo, letra D. Os excessos de medicamentos ou, às vezes, o uso prolongado de um medicamento. O uso de crase em às vezes é facultativo, não é verdade? É obrigatório. Por quê? Porque é uma expressão adverbial feminina, uma expressão, tem a preposição mais um termo feminino, tá? Então, aqui tá errado. Bom, a gente termina aqui crase e aí depois eu volto no próximo bloco com outro conteúdo, tá? Em té.